Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Isso mesmo, muito boa noite. Esse programa aqui é feito pensando em você e do outro lado. Pam, pam, ai. Muito bom poder contar com sua audiência, o seu carinho nesta hora de programa que estamos apenas iniciando. O nosso placar esportivo pede permissão para entrar e invadir a sua residência neste momento. Confesso que estava com muita alegria no meu coração de vir para cá novamente, reencontrar toda essa equipe e reencontrar você do outro lado da telinha. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê tranquilidade, sabedoria, alta astral em nossos corações, para que juntos possamos levar até você e do outro lado muita informação e entretenimento esportivo. Ao meu lado hoje tem duas pessoas que, olha, eu vou te contar daqui a pouquinho o que elas vão trazer nesse debate que vamos ter aqui em 1 hora de programa. Vamos repercutir os jogos da rodada do Campeonato Goiano e nada melhor do que apresentar primeiro ele, que já é da nossa casa, já é rosto conhecido do programa Placar Esportivo, um comunicador nato e fala o que pensa com muita razão e ele tem um símbolo, é 3 corações para Júnior Rogui. Boa noite! Boa noite, Danilo. Salve, agraciados. Coração para todos vocês. Muito bom estar aqui nessa casa novamente, estar aqui do lado do meu grande amigo Danilo Dias, falando de futebol, falando desse campeonato goiano, falando das polêmicas. E aí, tem clássico domingo. Será quem vence? Será quem está melhor? Quem chega melhor para esse clássico? Eu já tenho o meu favorito e vou falar durante o programa. Fique com a gente aí. Júlio, daqui a pouquinho eu vou te pôr saia justo. Não quero que fique em cima do muro. Quem chega com mais chances de vencer é clássico, eu sei, mas o Goiás e Vila separados por apenas 1 ponto. Será que é a vez do Vila Nova? No ano passado venceu todos que disputou. Ou o Goiás vai repercutir e vai dar a volta por cima, hein, Júnior? Olha, o time do Goiás, ele tem tudo para surpreender a equipe do Vila Nova. Até porque tem um melhor elenco. O time do Goiás tem um elenco que está começando a se encaixar. Algumas peças estão começando a pegar o seu preparo físico, que já estamos aqui indo para a 6ª rodada. Então eu acredito que o Goiás chega um pouco melhor do que o Vila Nova para esse jogo. Embora o Vila Nova tenha ganhado do Atlético do Alisson de 3-1, jogando lá na Caverninha do Dragão, em Campinas. Já que ele falou em Atlético, nada melhor também do que apresentar para vocês. Recebam com muito carinho, porque é assim que nós recebemos eles no nosso programa de hoje. Estamos aqui com um youtuber que tem mais de 6 mil inscritos no seu canal, atleticano fanático. E como será que ele está vendo o seu time nesse início de campeonato goiano? Ontem foi pife atuação. Vamos receber com muito carinho ele, Vitor Grader. Muito boa noite, Vitor. Fala aí, Danilo. Fala, Júnior. Fala aí, você, torcedor que tá curtindo aqui o Placar Esportivo. No momento do Atlético tem seus problemas ali. Vamos falar um pouco disso hoje. Eu quero trazer também pra vocês um pouco da minha impressão. Acompanhando os 3 times goianos, o Atlético, meu time do coração, mas a gente tem que falar no âmbito geral e pegar esse momento que é difícil, mas tem que trazer pro torcedor a realidade para ele entender. E a minha pergunta já é de cara sobre a realidade atleticana. No ano passado ele tinha 1 ponto a mais do que tem nesse campeonato goiano, mas tinha Luiz Fernando, tinha Shailon, tinha Gabriel Baralhas, tinha Ronaldo no gol. E qual a diferença, além desses que eu citei, do Atlético atual? Então, o Atlético, por mais que ele esteja com uma pontuação parecida, o time é muito diferente. Perdemos peças que eram de nível de Série A, trouxemos peças com pouca, às vezes até com pouco conhecimento de Série B, como por exemplo o Kevin, que veio do Anápolis. E o elenco está muito enxuto, usando muito jogadores da base. E isso diminui um pouco até a qualidade tática, a qualidade técnica. O técnico é um técnico que fez um trabalho bem interessante no Operário ano passado, mas que tem ainda uma longa carreira ainda à frente para pegar experiência com um clube que enfrentou tantos problemas e tantas coisas positivas nos últimos anos como foi o Atlético. O Atlético já esteve em Sul-Americana, já esteve em Copa do Brasil nas suas fases mais decisivas e agora precisamos de algo assim. Esse é Vitor Grader, Júnior Rogui, de um lado, Vitor de outro. Vamos discutir, vamos debater durante todo o programa Placar Esportivo. Então, se prepare que o programa está apenas começando. Mas a produção falou pra mim que durante a semana, olha, esse quiz tá dando o que falar. Vitor, Júnior, nós fazemos quiz diários aqui no nosso programa, Vitor Júnior. Só que esse aí está dando uma repercussão muito grande nas nossas mensagens que estamos recebendo. E eu vou perguntar para vocês dois também, na sua opinião, qual a melhor camisa 10 em Copa do Mundo pós-Pelé? Foi o Raí em 94, foi o Rivaldo em 2002, ou o Gaúcho em 2006, ou o Neymar Júnior em 2022?
Qual que é a sua opinião, Vitor? Então, falando em Copa do Mundo, não tem como colocar o Rivaldo, né? O Rivaldo, pra mim, ele é o maior porque não só ele conduziu a seleção com algumas dessas peças, como, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho fazia parte daquele elenco, não como camisa 10, mas com uma outra posição, e ele conseguia dar uma dinâmica naquele meio ofensivo e fez com que o time tivesse uma consistência para ter um ataque tão poderoso quanto tinha naquele ano. Concorda com ele, Júnior? Eu vou pela base da porcentagem, né? Eu fico com o Rivaldo também, mas 75% Rivaldo, 25% Ronaldinho Gaúcho, que fazia ali o casadinho de meio de campo com ele, né? Em 2006, o Ronaldinho Gaúcho acabou tendo que carregar a mesma camisa 10 sozinho nas costas, com o meio de campo que a seleção tinha. Mas agora, com o que o Brasil conquistou ali, o Penta, o Ronaldinho Gaúcho fez muito para que o Rivaldo fosse eleito o melhor camisa 10 pós-Pelé até agora, né? Isso eu concordo. O Ronaldinho carregava a marcação e o Rivaldo solto, né? Solto, fazia a festa, jogou muito, né? Então, aquele gol mesmo que ele fez, o Ronaldinho fez o corta-luz, deixou ele praticamente dentro do gol. Então, 75% Rivaldo, 25% Ronaldinho. Tá aí, eu quero receber a sua mensagem, hein? Manda no 629-9528-3890. Antes de começar a debatermos sobre os times goianos e os gols pelos estaduais, por que não a gente ir para os Estados Unidos, onde a bola laranja, Bruna Medeiros traz com muita excelência. Vai, Bruninha! Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos melhores jogos da NBA ontem, né? Nessa quarta. É isso mesmo, valeu, Bruna Medeiros! Os Cavaliers seguem na liderança da Conferência Leste, seguido pelos Celtics. Esses dois times aí praticamente estão garantidos no playoff, mas os Knicks vêm ali crescendo, rapaz, o time de Nova York. Já na Conferência Oeste, o time de Oklahoma, de Shai, está voando baixo. É o time que mais triunfos tem na Conferência Oeste, o OKC, e seguido dos Rockets na segunda posição. Os Lakers está subindo, hein? Já está para quinto lugar. Vamos ver os confrontos de hoje, produção? Deixa eu ver quem joga. O LeBron James está em quadra. Vai lá na capital Washington enfrentar os Wizards. Os Cavaliers, líderes da sua conferência, recebe o time de Trae Young. E os Timberwolves de Anthony Edwards visita Utah, aonde enfrenta os times dos Jazz. É isso, você que é amante da NBA pode acompanhar os jogos aqui no nosso programa e cada detalhe também do que se passa com a bola laranja. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta se prepare, vai ter sorteio amanhã para quem quer ir ver o jogo Goiás e Vila Nova e Goiás. E vamos juntos debater com Júnior Rogui e Vitor Grader sobre o momento atual do Atlético, a fala do presidente Adson Batista que repercutiu internacionalmente. Como Goiás e Vila se preparam para o grande duelo? É daqui a pouco, eu te conto tudinho. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e olha o que tem em minhas mãos. Zezé, vou ficar paradinho nesse lugar, você vai aproximar. São 2 ingressos para você, torcedor colorado, torcedor do bom futebol goiano, que quer comparecer no Serra Dourada, a volta do estádio, o maior estádio aqui do nosso estado de Goiás. São 2 ingressos para acompanhar Vila Nova e Goiás. Eu vou dar uma viradinha, ó, para você ver aqui atrás. Vila Nova e Goiás, neste domingo. Você quer concorrer ao ingresso? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Vamos sortear os ingressos amanhã, sexta-feira, e você que ganhar vai vir buscar aqui no sábado ou no domingo, no dia do jogo, e vai lá poder acompanhar esse grande confronto. No dia de ontem tivemos a 5ª rodada do Campeonato Goiano finalizada. E o presidente Adson Batista, como de costume, sempre fala o que vem no seu coração após os confrontos. Mas ontem ele exagerou um pouquinho. Veja aí. Recentemente você disse que recebeu uma proposta pelo Shylon, de 2 jogadores mais $500 mil. Existe a possibilidade do Shylon, que está sendo muito cobrado, sair? Não vamos falar só do Shylon. Natália, eu te respeito e vejo que você acompanha futebol e conhece futebol. Alguém salvou esse time aqui hoje? Talvez o Ale. Não, ele errou também pra caramba. Ele teve uns chutes ali, mas ele pode render muito mais. Ele pode ser cobrado mais. Eu acho que você achou ele bonitinho. Só isso. Não, aí eu não vou aceitar porque eu sou profissional e eu acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher. E isso acaba afetando o meu profissionalismo. Não, eu não levo pra esse lado pela liberdade que eu tenho com você. Mas pra mim é ruim, como mulher. Então você me desculpa, sem barraco. Não, eu retiro. Não, eu tô falando porque você poderia conversar comigo diferente. Mas tudo bem, faz do jeito que você quiser, vitimiza. Eu não tive essa intenção jamais.
Qual foi a intenção de Adson Batista, Vitor Gader? Você que cobre bem o Atlético Goianiense, é um torcedor fanático. Como que você reagiu ao ver esse debate que repercutiu hoje internacionalmente? Pois é, cara, é complicado, a gente tem que sempre olhar os dois lados e nunca desfazer da pessoa que está se sentindo mal com aquela situação. A Natália Freitas estava ali num momento rodeada de jornalistas do sexo masculino, numa situação onde ela estava sendo a profissional da emissora, realizando o trabalho dela. E, assim, o Adson conversou com ela naquele momento como ele conversaria fora das câmeras. Conversou com ela tentando brincar, tentando dar um tom mais leve, mas aquele tipo de comentário não pega tão bem quando você está no ambiente profissional. Ali é o ambiente profissional, não é a Natália Freitas, a amiga dele, que conversa nos bastidores, é a Natália Freitas, a profissional jornalista trabalhando pela emissora. Então, naquele momento, ela se sente constrangida pelo ambiente que ela está e todo direito e respeita esse sentimento dela, sabe? Que é natural que ela sinta pelo comentário que foi feito e pelo ambiente que ela estava. Digamos que o Adson confundiu os momentos. O Adson já tem esse costume de ser muito autêntico. Ele comenta as coisas da forma que ele comentaria com você na frente da câmera, ele comenta com você fora da câmera. É o mesmo jeito que ele fala diante das câmeras, ele fala com a pessoa fora. E esse tipo de comentário tem que ser bem filtrado, tem que tomar cuidado, porque isso pode tocar numa ferida que existe dentro dessa situação. O trabalho feminino dentro do âmbito esportivo, principalmente na parte de futebol, que tem naturalmente um viés mais masculino, é complicado, é delicado, existem situações particulares desse tipo de profissional, então teve essa situação que é delicada e tem que ser respeitada. Júnior Rogui, a sua visão sobre o que o Vitor disse e também o que aconteceu ontem. Então, há um tempo atrás, eu já tinha dito aqui no nosso programa que o Adson ele poderia evitar um pouco mais as entrevistas. Por quê? Pela sua autenticidade. O Adson é uma pessoa muito sincera, é uma pessoa que ele expõe muito a sua insatisfação. O Atlético não está vivendo um momento muito bom dentro da competição. Então... Ô, Júnior, peraí que parece que o seu microfone não está saindo legal. O que houve aí? Vê se você bateu aí, porque eu quero te ouvir com uma opinião bem clara. Seu microfone, enquanto isso... Vem cá, fecha em mim aqui, Zezé. Ele fala ouvindo o meu. Pertinho dele. Hã? Mas pode tecer sua opinião enquanto o pessoal vai organizando. Então, eu acredito que o Adson, pela sua autenticidade, ele agiu de uma maneira como o nosso querido colega ali disse, que ele agiu como se ele estivesse no ambiente só os dois. Então ficou uma situação de desgaste muito ruim. Natália é uma excelente profissional, né? Ela cobre o Atlético há muito tempo. Então, assim, é alguém que tem um respeito da imprensa goiana. E o Adson já estava num momento azedo, entre aspas, de ter sofrido um empate, né? De seu time estar passando por empate. Ele poderia ter evitado isso se o técnico fosse dar entrevista. Porque o técnico que é o responsável pela equipe que está dentro do campo. Meu elenco é enxuto, tá faltando jogador, contratamos mal. Aí sim, você vai perguntar para o Adson. Mas agora ir perguntar para o Adson a respeito de empate, por que o time perdeu para o Vila? Quem tem que dar essa explicação é o técnico do time. Se fosse o Rafael Gonais ali naquela situação, o Adson hoje não estaria passando por isso. Esse é Júnior Rogui. Vamos ver o que Natália Freitas, que esteve ontem como protagonista dessa entrevista do Adson Batista, postou durante o dia. Deixa eu ver aí, produção. Ela escreveu da seguinte forma: Oi, galera, passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada. Essa é a resposta da Natália. O Adson também fez uma postagem, né, no seu ex lá, explicando da seguinte forma: Natália, gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje, no caso ontem. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero um profissional de muito bom nível. E é isso que você falou, Vitor. Entendo que em situações como essa, o humor pode ser mal interpretado e lamento profundamente se a brincadeira a fez sentir desconfortável, que foi o que você comentou e também penso que ela se sentiu naquele momento. Exato. Um ambiente cheio de homens e ela se sentiu desconfortável. Tenho contato profissional com você há quase 10 anos. Foi essa intimidade, né? Sim. Que você cita. Tempo longo que ele já conhece, que ela sempre cobriu o Atlético, então ele se sentiu assim, de forma leve e de fazer uma brincadeira que não caiu muito bem. Isso é desde a época da Sagres, de muito tempo atrás, quando ela trabalhava lá, que ela já fazia essa cobertura do Atlético. Sim. Então isso trouxe essa liberdade para ele, que foi num momento ruim, né? E um momento em que o ambiente estava cercado por outros repórteres, né? Como nosso amigo mesmo disse, cercado ali de homens, ele faz um comentário como esse, que se fosse em um ato isolado,
né? Talvez ali, olha, você achou o Alejo bonitinho. Os dois sairiam rindo dessa situação. Exato. Mas no momento profissional, achei que foi muito mal. Sempre tive grande respeito pelo seu trabalho e pela pessoa que é. Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir. Repito, que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação. Adson Batista, presidente do Atlético Clube Goianiense. Tá aí, uma dignidade, pelo menos do Adson, não estou aqui defendendo, mas pelo menos ele teve a hombridade de pontuar e vir a público, né? Porque foram jogadas muitas pedras nele depois dessa fala de ontem, mas ele veio a público tecer os seus comentários sobre o posicionamento e dar uma explicação também. Não justifica, mas ele teve a hombridade de o fazer, né, Júnior? Fica a lição, né, Adson, para que você tenha esse filtro nas suas entrevistas, no seu posicionamento com o seu clube. Você é um diretor de clube grande, né? O Atlético é um clube que cresceu muito, é um clube que tem uma torcida emergente. Muita gente aí até brincava, né, que você achava um torcedor do Atlético acima de 70 anos. Nós temos um rapaz novinho aqui torcendo para o Atlético. Então, é uma torcida que está sendo renovada, tá? Você vai passar, assim, por cobranças mais incisivas. O torcedor vai no estádio, ele quer o resultado. O Atlético não está rendendo, mas o Atlético já deu muitas alegrias para o seu torcedor. Até 2005, o Atlético praticamente não existia mais no futebol goiano e hoje o Atlético é tricampeão goiano. Então, Adson, fica a minha dica para você, meu amigo. Admiro o seu trabalho, você é um cara que trouxe a grandeza para o futebol goiano, você é conhecido nacionalmente. Deixa o Rafael Guanais falar, deixa o treinador falar. Momentos como esse, é ele que tem que ir lá dar a cara para bater, não o senhor. Esse é Júnior Rogui. Daqui a pouquinho vamos pegar a opinião de Vitor Gader sobre o momento do Atlético, sobre como ele viu esse jogo de ontem diante do Goianésia, o que o torcedor espera para o futuro. Mas daqui a pouquinho, porque agora chegou o momento de você saber um pouco mais sobre energia solar, porque hoje é dia dele, Marco Rezende. Põe na tela. Marco Rezende já está aqui. Boa noite, Marco. Como vai, Danilo? Tudo bem, graças a Deus. Novo. O Placar Solar tem vez e eu já vou começar te perguntando. Quais são os benefícios financeiros para que eu, nosso amigo que está em casa, possa ter energia solar, Marco? Então, Danilo, é uma coisa simples e direta. Benefício financeiro. A pessoa vai deixar de comprar quilowatts de uma concessionária, né? Então, você vai gerar toda a energia elétrica que você precisar na sua casa, na sua empresa, a vinda da sua própria usina solar. O benefício financeiro é deixar de gastar com conta de luz, né? Imagina você poder produzir todo o alimento que você come dentro de um mês. Seria bom, Você vai produzir toda a energia que você precisa consumir dentro do mês, dentro do ano. É só isso, deixar de pagar a conta de luz. E deixa eu te fazer uma pergunta. O governador tirou a taxa de ICMS da energia solar. Como que você, Marco, viu essa posição do nosso governador do estado de Goiás? Sim, foi assim, eu diria, parabéns para ele, fez o que devia fazer, né? Porque pagar ICMS sobre uma coisa que você produz, como eu acabei de fazer uma relação com o alimento, vamos imaginar que você planta um pé de milho no seu quintal, colhe o milho, cozinha, come e paga imposto sobre isso. Não tem cabimento. É a mesma coisa, o governo federal quis implantar esse ICMS no país todo e alguns governadores tomaram a atitude de entrar com recurso e cancelar. A palavra é cancelar a cobrança do ICMS no estado de Goiás. Foi conquistado isso ontem, né? E outros estados também já tinham conseguido. Então, acho que parabéns para o governador, ele fez o dever de casa pensando na população. Uma pergunta que é pertinente também, Marco, é colocar energia solar na minha casa, na minha residência, na minha empresa, ela afeta o valor do imóvel? Ah, com certeza. Para mais ou para menos? Para mais, né? Gostei, valoriza então. Vai otimizar, vai agregar valor no seu imóvel, né? Como você coloca um sonzão caríssimo no seu carro, agrega valor. Com certeza. Né? Você coloca ar-condicionado na sua casa toda, agrega valor. Colocar energia solar hoje agrega valor e muito. Você vai apresentar a venda de um imóvel com energia solar, dizer para a pessoa, olha, você vai comprar esse imóvel, aqui essa casa não consome energia elétrica, vinda da concessionária. É um valor agregador. Eu já tive construtor, quem constrói casa para vender, já tem construtores fazendo isso.
um argumento de venda. Eu já tive cliente assim, constrói a casa, coloca uma usina solar na casa, vai vender a casa com valor agregado. Muito bom ter você aqui. Quer saber mais informação? O Instagram dele tá na tela, @marco.bluesun ou então no 629-9812-1500. Marco, fique com Deus, muito obrigado. Sempre com dicas pertinentes aqui. Deus abençoe. Um abraço. Amém. O Atlético ontem entrou em campo para tentar reverter a derrota sofrida no pós-Vila Nova. Mas o que se viu foi um primeiro tempo razoável e um segundo tempo péssimo. Produção, põe na tela aí e deixa eu ver os melhores momentos, se é que teve, né, esse jogo entre Atlético e Goianésia. Vai vendo aí, olha só. Vitor Gader, eu quero que você comente comigo sobre o que você viu desse jogo. Se é que podemos dizer que teve alguns melhores momentos? No primeiro tempo a gente teve alguns momentos legais, teve algumas peças que mostraram uma certa capacidade de buscar o jogo, de até ter uma qualidade técnica um pouquinho legal, como o Marcinho, que foi o responsável pelas primeiras jogadas ali. Sempre as jogadas de ataque passavam pelos pés dele, você pode ver que nos lançamentos, nos passes, geralmente era ele que fazia esses movimentos ali pela direita, o time sempre caindo muito por ali, visto que a boa parte dos jogadores, como Haldney, Shailon e o próprio Marcinho como lateral, são jogadores que caem pela direita. E também a participação do Alejo, né, que foi o único, na minha opinião, jogador que estava buscando de fato o jogo. Todas as finalizações praticamente do Atlético no jogo foram do Alejo. Então, mais lúcido, digamos assim, né? Eu diria que assim, o Marcinho era o jogador lúcido e o Alejo era o jogador determinado, aquele que estava buscando o jogo. O que acontece, Júnior Rogui, com 3 jogos em casa, 1 gol feito e 2 pontos conseguidos em 9? Faltando brilho. O Atlético não tem o brilho que ele tinha o ano passado, né? Não tem jogadores para chegar e chamar a responsabilidade, no caso do Luiz Fernando, Baralhas e o Shailon. O Shailon ficou, mas ainda não mostrou, ainda porque ele continua no Atlético, né? Tem até gente brincando. Nós temos aqui um digital influencer do Atlético. Qual é o sócio torcedor que o Shailon paga para ele assistir o jogo de dentro do campo? Né? Porque ele só está andando, só fica ali de um lado para o outro. As jogadas que era para passar no pé dele, para ele fazer a criação e colocar realmente ali na cara do gol o Caio Dantas, não está chegando. Então o Alejo ele tem que buscar um pouco essa jogada para tentar fazer e criar uma situação de gol. Se eu não me engano, no primeiro tempo teve um chute do Caio Dantas, que o goleiro defendeu, e depois disso ele desapareceu novamente. Falta brilho, Danilo. E o time sem brilho fica sem alma. Sem alma não tem resultado. Vitor Gader, você que é um torcedor que acompanha o dia a dia do Atlético, tem uma página para isso, para mostrar para o torcedor e aproximar o dia a dia atleticano. O que você espera do Atlético daqui para frente? A sua expectativa, o tetracampeonato é possível, é muito cedo? Fala para mim o olhar do Vitor Gader, comunicador e torcedor. Então, eu espero primeiramente uma visão diferenciada do técnico com relação às peças que ele tem em campo. Os jogadores que estão fora de posição, como o Kevin, que está jogando como segundo volante, já que o Maranhão entra como primeiro, ele está mal posicionado, ele é um primeiro volante que faz até às vezes de zagueiro, ele deveria colocar ele nessa posição e não entrar com ele como segundo volante. O Shailon, que todos os técnicos teimam em colocar centralizado como meia, ele sempre mostrou mais qualidade quando ele joga mais pelo lado direito, é um jogador que tem uma característica legal quando tem um outro companheiro para encostar e participar de uma tabela ou participar de uma ultrapassagem, e ele também abre muito corredor para que o lateral suba. Então o técnico que está ali à frente do Atlético precisa entender o time que ele tem em mãos. Chegaram poucas contratações, o nível técnico não está o mesmo de antes, mas temos peças que ficaram aqui e que têm qualidade para mostrar, só precisam estar posicionadas no lugar onde eles têm que estar dentro de campo, coisa que a gente não viu, por exemplo, nesse jogo. Vamos ver o que Adson Batista comentou sobre o jogo? Veja aí. O que me preocupa, o jogo que eu vi aqui, o segundo tempo que eu vi aqui. Foi o pior jogo, o pior tempo que eu vi há 20 anos que eu tô no Atlético. Cara, eu não sei, eu não tenho nem explicação. Porque esse time não é ruim desse tanto, não tem lógica, e eu não passo pano para ninguém. É assim, desesperador ver o Atlético jogar nesse nível. Cara, eu não entendo esses jogadores de hoje. Eles perdem um jogo, perdem a confiança, não serve, parece que não desaprende, não dá conta de dar um passe de 2 metros. É uma lentidão, uma passividade, né? Assim, sinceramente, o que eu posso falar para o nosso torcedor é que pior de que tá, não vai ficar. Eu vou buscar alternativas. Próxima semana vai chegar alguns jogadores aqui. Eu não posso aceitar e ver o que o Atlético passou hoje.
Eu, sinceramente, eu só vim aqui dar entrevista para poder tentar acalmar meu torcedor, porque dá desespero. Eu nunca vi uma situação dessa. Eu quero entender. Eu não tenho condição de explicar para vocês. Nem eu. De verdade, se você que é o presidente não gostou em 20 anos, imagina eu que tive que acompanhar e comentar sobre o jogo. Outro confronto também que ficou 0-0 foi do Vila Nova, que mesmo com um time alternativo não teve forças para fazer gol no craque. Com mais de 8 mil pessoas no estádio olímpico, o Vila ficou também no empate em 0-0. Manteve a invencibilidade, a defesa menos batida do Campeonato Goiano. Em 5 jogos sofreu apenas um gol. É assim que esse Vila Nova ontem poupou alguns jogadores que vão estar domingo contra o Goiás em campo. Rafael Lacerda, no pós-jogo, comentou a respeito disso. Veja aí. Não fizemos um bom primeiro tempo, não fizemos um jogo bom num contexto geral. Primeiro tempo o nosso time estava totalmente desequilibrado no sentido de posicionamento. Os jogadores jogando longe. A gente montou uma estratégia para tentar povoar o meio de campo ali com 4 jogadores, né? Com Arilson, Ralf, Pajé e Dodô, e a gente não conseguiu. Não houveram essas conexões, e quando a gente não tem as conexões na fase de construção do jogo, não adianta a gente cobrar do ataque. Claro que nós, olhando o jogo, a gente quer ver o ataque produzindo, fazendo gols, mas assim, como que eu vou cobrar do Bruno se o Bruno não teve nenhuma situação para finalizar no jogo praticamente? Então, mas hoje, infelizmente, não foi um dia feliz da nossa equipe, mas é importante frisar, né? Um campeonato extremamente equilibrado, visto aí os resultados que já vem acontecendo, o resultado que aconteceu na rodada. Não tem nenhum time bobo, tem muitos times de qualidade, mas somos o líder da competição. Claro que a recém é a 5ª rodada, mas somos o líder, temos a melhor defesa, segundo melhor ataque, mas assim, temos que evoluir, e essa evolução ela vai ser gradativa, e espero que a gente consiga voltar a jogar bem como a gente jogou no último clássico, que a gente consiga no domingo contra o Goiás. Ele vai conseguir jogar bem domingo contra o Goiás, Júnior Rugui? A tendência natural é que sim. O time do Vila Nova jogou muito bem contra o time do Atlético, sobre anular a equipe do Atlético jogando lá no Antônio Ascioli, que é a casa do Atlético, e o Atlético geralmente impõe a sua partida ali, ganhando de grandes clubes até da Série A. Então o time do Vila Nova montou um elenco que é um elenco para chegar a ser campeão goiano, só que do outro lado tem o Goiás. O time do Goiás é um elenco que está começando a dar liga. Você pode ver que o Wesley Garcia já entrou muito bem nessa partida do meio de semana. É um garotinho que, quando ele pegar ali sua potência física, eu acompanhei os jogos dele no Paysandu, é um cara que joga muito bem, é um cara que chega para fazer gol, é um cara que tem um passe muito aprimorado e chuta muito bem de fora da área e também bate falta. E agora, o que acontece com o Goiás em relação ao Vila Nova é o meio-campo. O meio-campo do Vila Nova ele é um meio-campo leve e é um meio-campo que sabe anular os contra-ataques da equipe opositora. Então, o time do Goiás precisa só fazer uma análise ali no seu meio-campo para fazer uma partida de igual para igual para o Vila Nova. Mas batendo elenco por elenco, Danilo, está bem páreo mesmo a situação. Vai ser um jogo muito interessante e o Vila chega forte sim para essa partida. Antes do comentário de Vitor, eu quero ver os gols de ontem, porque não só o Vila e o Atlético jogaram, e eles nem fizeram gols, né? Mas esses times aí fizeram. O Anápolis então, põe na tela. E na última noite foi noite no Campeonato Goiano, o Aparecidense e Inhumas também ficaram empatados. O primeiro gol saiu no finalzinho da primeira etapa por Igor Leite, aos 35, e Walter Bala marcou os 13 do segundo tempo, deixando tudo igual. Final de jogo, Aparecidense 1, Inhumas também 1. O Goiatuba foi derrotado em casa pelo Abecate. O único gol da partida saiu já no comecinho, aos 7 minutos, por Eduardo. Final de jogo, Goiatuba 0. Abecate 1. O Anápolis bateu Goiânia e venceu por goleada. João Caleri fez o primeiro gol aos 4 do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, aos 44, Vitor Oliveira ampliou para o Anápolis. No segundo tempo, logo nos 3 minutos, Matheus Lagoa fez o terceiro do Anápolis. Aí o Goiânia reagiu e marcou com Gabriel Almeida aos 22 minutos. E você pensou que no clássico dos Galos não teria frango? Rubinho chutou do meio da rua e fez esse gol aí. Final de jogo, Anápolis 4, Goiânia 1. No Campeonato Brasiliense, o Ceilândia venceu o Sobradinho pelo placar de 1-0. Kennedy foi o autor do único gol, ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos. O Capital também venceu e venceu o Real Brasília. Os gols saíram na segunda etapa. Mateuzinho e Lucas Oliveira anotaram. Final de jogo, Capital 2, Real Brasília 0.
Para finalizar a rodada, o Gama venceu o Ceilandense. Fabinho foi o autor do único gol já no apagar das luzes, no finalzinho da segunda etapa, aos 43 minutos. Final de jogo, Gama 1, Ceilandense 0. Aí, vamos de leste a oeste, norte a sul, pelos gols dos estaduais no nosso Brasil afora. Deixa eu ver a classificação do Campeonato Goiano, produção, por gentileza, como que ficou após a quinta rodada? O Vila segue líder com 11, Goiás 10, mesmos números de pontos do Inhumas. A Abecate sobe para a quarta posição com 9, a Aparecidense e Anápolis ambos com 8, o Jataiense em sétimo com 7 e o Atlético fecha a zona de classificação com 6 pontos, o atual tricampeão. Em nono, Goiatuba, que despediu o seu treinador hoje, Felipe Moreira, e já contratou outro, tem 4 pontos, o Craque também, Goianésia 2 pontinhos e o Goiânia, que demitiu o Luan Carlos, também 1 pontinho. Uma rodada que 2 treinadores caíram e tanto da equipe do Goiânia quanto da equipe do Goiatuba não tem mais treinadores que começaram o Campeonato Goiano. Vai vendo, hein? Deixa eu perguntar pro Vitor agora a opinião dele sobre Vila Nova e Goiás neste domingo. Quem chega melhor preparado, Vitor? Você que é um colunista, você que é um youtuber, você que tem um canal voltado ao Atlético Clube Goianiense, mas vê Vila Nova e Goiás na liderança do Goianão e vão se enfrentar já na próxima rodada. Eu acredito que vai ser um confronto muito equilibrado. O Júnior falou perfeitamente bem, o meio de campo do Vila é um meio de campo leve. Dodô e João Vieira são jogadores que, se derem espaço, eles conseguem encontrar bons passes, conseguem encontrar jogadas mais incisivas, mas também do outro lado você tem o Regis e o Rafael Gava, que são jogadores com criatividade também, conseguem municiar os atacantes. Porém, o Goiás tem a tendência de ir para cima, não é um time que joga retraído. Mesmo sendo treinado pelo Jair Ventura, as características atuais do Goiás são de um time mais ofensivo. E o Vila é uma equipe postada para jogar bem no contra-ataque, com essas 2 peças que armam muito bem, jogadores velozes, até o Vinícius Paiva e muitas vezes o Pajé entram como jogadores da base com velocidade para jogar ali, e os próprios titulares também têm essa característica. A tendência é que seja um jogo equilibrado. Vai ser um jogo equilibrado, Júnior. Alguém chega com a ponta de favoritismo. O Goiás acabou as oportunidades. Foi assim que Jair Ventura disse. Eu vi todo mundo, as observações, oportunizei momentos e minutagem, agora eu vou montar um 11 até o final. O time do Goiás ele precisa ter essa consciência que se entrar com o meio-campo lento, pesado contra o time do Vila Nova, ele vai tomar muito contra-ataque e é perigoso sair derrotado nesse clássico aí, nesse domingo. O Vila Nova, ele vem de uma vitória num clássico. Isso aí dá uma certa credencial para um time chegar com um pouquinho de moral para esse clássico do final de semana. Só que o Goiás vem de 3 vitórias consecutivas. Então, por isso que eu te falo que está muito equilibrado esse clássico de domingo, justamente por isso. A motivação é grande, né? É um ponto de diferença entre o Vila e o Goiás, da liderança para a vice-liderança. E eu aconselho o time do Goiás a experimentar esse meio-campo aí com o Rafael Gava, né? O Gonzalo Freitas no meio e fazendo ali aquela parte ali daquele entremeio, o Marcão. Porque o Marcão é um jogador que pisa na área, é um cara que é mais leve nesse sentido de ir lá na frente, dar aquele primeiro combate e segurar ali para o camarada não chegar na linha de zaga do time do Goiás. E o meio-campo do Goiás vai ficar bem consistente com esses 3. Justamente o Regis ele é um excelente jogador, acompanha desde a época do Guarani, só que ainda no Goiás ele não mostrou o que ele mostrava no Guarani. Já o Rafael Gava já vem de uma sequência do ano passado, onde ele teve um destaque maior na Série B jogando pelo time do Goiás, trazendo aí até vitórias nessas últimas 7 rodadas que o Goiás ficou invicto. Falando em clássico, nada melhor do que um assunto que é muito pertinente também. Quem vai apitar esse grande duelo? Quais são os nomes que a Federação Goiana está trabalhando que vão ser divulgados? Hoje nós trouxemos ele, Marcinho Soares, para comentar qual seria a melhor escolha. Hoje é dia do placar da arbitragem. Roda aí. Esse quadro é um oferecimento de Timóteo Abreu, consultor imobiliário. Quem vai dar o cartão no domingo, Márcio? Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Júnior. Boa noite, Victor. Quem vai ser o árbitro do grande clássico? Então, Danilo, a federação colocou alguns nomes aí à disposição, né, para escalar. A escala ainda não saiu, mas para mim, tá entre o Wilton Pereira Sampaio... no caso? Isso, o Wilton Pereira Sampaio, que ele é o top 10 do mundo, né? Certo. É o top 10 do mundo. Seria a escolha mais assertiva da federação. Para mim, em termos de experiência para lidar com o clássico, seria uma boa opção, né?
mas temos também o Victor Lucas. Eu gostaria que o Victor Lucas tivesse a oportunidade dele. É um ótimo árbitro, um excelente árbitro. Assim como aconteceu com o Matheus Candansan na Federação Paulista, aos 26 anos, chegar no quadro internacional seria também uma novidade de dar a oportunidade para os novos. Tá certo que é um clássico, mas o Victor também já tem feito um bom trabalho, experiente em alguns jogos da Série C do Brasileiro, trabalha na Série D do Brasileiro. Então, eu acho que seria um momento oportuno para o Victor Lucas mostrar o potencial que ele tem para dirimir um clássico. E esse Gabriel Queiroz, que foi eleito o melhor em campo no jogo Goiás Jataíense? Para mim, um excelente árbitro também, o Gabriel Queiroz, experiente, quase 10 anos de profissão, de carreira. Novo, 35 anos, um talento e que eu acredito que a federação tem que dar mais oportunidade para os novos árbitros. Tá certo que é um clássico, o clássico exige muito do árbitro. Eu tive a oportunidade de fazer 4 clássicos, Vila e Goiás, Goiás e Vila, em Campeonato Brasileiro e em Campeonato de Série B, né? Onde eles encontraram. É diferente, a atmosfera é outra, a parte emocional ela tem que estar equilibrada, porque é questão tanto imprensa, torcedores, é um ambiente mais... É um jogo que tem que ter um nível de concentração difícil, exatamente. Tem que estar bem concentrado, tem que pegar a escala e estudar o clássico de verdade. Cada detalhe, cada atleta, comportamento de cada atleta, isso é importante também durante um clássico. Se você fosse o presidente da Federação Goiana hoje, qual seria a sua escolha? Victor Lucas. Daria oportunidade para esse garoto. Garoto bom, compromissado, tem um potencial elevadíssimo. Para mim seria uma escala certeira. Tá aí. E temos um recado dele, né? É nosso amigo Timóteo Abreu, né? Fala aí, Timóteo. É isso mesmo, Marcinho. Você de casa que sempre desejou morar em um condomínio fechado, chegou à Aldeia Santerê. A 20 minutos do Aldeia do Vale, temos lotes a partir de 600 metros a 1.800 metros quadrados. Santerê, ele fica próximo a Manancial do Ribeirão João Leite, apenas 20 minutos do Aldeia do Vale. Você que tem interesse, ligue agora, 62 98201 0632. Me siga também nas redes sociais, @Timóteo Abreu. É isso mesmo, Timóteo Abreu, hein? Sempre o consultor que aproxima sonho da realidade. Tá aí. Marcinho, fica com Deus, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos aguardar, né? A minha escolha, eu queria que fosse o Victor, né? Mas tá na cara que vai ser o Wilton Sampaio. Pela experiência que ele tem e... É o top 10, né? É o top 10. Já que ele falou, um abraço, Marcinho. Um abraço, querido. Fica com Deus. Já que ele falou em top 10, por que não trazer os gols da Champions League, a Liga Milionária? Na noite desta quarta-feira, na Europa, tivemos 18 jogos simultâneos e nossa equipe separou alguns gols para vocês. Veja aí. Aí, Júnior Rogui, Vitor Gader, a classificação da Champions ficou da seguinte forma: os de azul claro, os times de azuis até do primeiro ao oitavo classificados direto: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Internacional, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Os de amarelo classificaram e vão se enfrentar em um sorteio que vai ser realizado amanhã às 8 horas da manhã, horário de Brasília, em Nyon, na Suíça. Tem o chaveamento aí, uma produção? É um pouco confuso, mas só para vocês terem uma ideia. Atalanta e Dortmund vão tirar uma bolinha e vão enfrentar o Sport ou Bruges, que é outra bolinha. O Real ou Bayern, um dos dois vai enfrentar Celtic ou City. Podemos ter um Real City, um Bayern City ou um Bayern Celtic. Nossa senhora. O Milan PSV, um dos dois vai enfrentar a Juventus e o outro o Feyenoord. O Paris Saint-Germain e Benfica vão enfrentar ou Mônaco ou Brest da França. São os confrontos que vão acontecer 11, 12, 18 e 19 de fevereiro, mas amanhã nós vamos trazer todos os confrontos da Liga Milionária para você. Vitor, são os jogos da Champions League da Europa. Grandes jogos que a gente está esperando aí, né? Vamos ver como é que vai ser esse chaveamento. Esse mais esperado de todos, né? O City contra o Bayern ou contra o Real. Independente do confronto que for, que ele vai pegar, vai ser pedra dura e o Guardiola vai ter mais um teste pela frente. Júnior, Champions League. Guardiola quase tem um infarto. Fala, para ele chegar ao ponto de falar, olha, se perder nós estamos indo embora, né?
Então a Champions ela é um padrão elevado de futebol. A gente vê o futebol brasileiro e dá uma olhada nesse futebol da Europa. A gente vê o quanto que a gente ainda precisa evoluir para chegar a ganhar uma Copa do Mundo. Vai vendo, hein? Vai vendo. Ô, Vitor Gader, fala pra mim aqui antes da gente se despedir. O programa passa muito rápido. Primeiramente, eu gostei muito de tê-lo aqui, engrandeceu o nosso programa. Já vi no seu coração, na sua forma de falar, a paixão que você tem pelo time rubro-negro. Então, eu queria que você falasse um pouco para os nossos amigos que estão em casa, um pouco mais do seu trabalho, quem quiser acompanhar o Vitor Gader. Galera, eu agradeço demais aí o convite, agradeço a participação. Fico muito feliz de ver o trabalho que é feito aqui para poder valorizar o futebol goiano, isso é muito importante. E esse é o trabalho que nós realizamos no canal. Apesar de torcer e ser atleticano de coração, o meu intuito é sempre engrandecer o futebol goiano. Então, eu convido você a conhecer lá o canal, a acompanhar as análises e, principalmente, incentivar cada dia mais o crescimento do nosso futebol local. É isso mesmo, Vitor. Muito obrigado. Portas estão abertas sempre no nosso programa para você. Agradeço de coração aí a participação. Fico muito feliz. Obrigado. Júnior Gui, estamos chegando ao final do programa, rapaz. Passou rápido, né? O que é bom dura pouco, como já diziam, né? Nossa expectativa aí é para que seja um clássico muito bem disputado domingo. É lógico, eu já tenho o meu predileto para esse clássico e todo mundo já sabe disso. Mas que seja um jogo muito bem feito, né? Que tenha segurança, embora seja de uma torcida só, que o nosso governador aí possa fornecer essa segurança, oferecer essa segurança nos terminais, em setores mais distantes do estádio, porque a partida começa bem antes. Então, ali na hora que o povo está indo para os estádios, tem muito confronto de torcida, que a polícia possa, sim, fazer a escolta desses torcedores para que seja um jogo de paz, né? E eu quero aqui, Danilo, aproveitar esse espaço e parabenizar o Reginaldo Júnior, né, pela cobertura excelente do Campeonato Goiano, embora não seja da nossa emissora aqui, mas nosso amigo Danilo está lá junto com ele e toda a equipe que está lá com ele. Quero parabenizar aqui, que está demonstrando muito bem o nosso futebol para do Brasil afora, para conhecer que aqui no estado de Goiás também pode se revelar muitos bons jogadores. Exatamente, emissora parceira aqui da casa. Antes de finalizar o programa, esse período de volta às aulas, você sabe onde se matricular? É no Colégio Planeta. Não perca tempo, as matrículas estão abertas e você pode matricular-se no melhor colégio que tem referência no meu estado de Goiás, em Goiânia, na Rua 8, no centro. É isso mesmo? Seja bem-vindo ao Colégio Planeta. Aqui você pode se juntar aos mais de 22 mil alunos aprovados nas principais faculdades do Brasil, com salas amplas e climatizadas, além de professores altamente qualificados. Nosso preparatório para o Enem garante resultados incríveis. Contamos com uma equipe pedagógica preparada para te guiar nessa jornada. Não deixe essa oportunidade escapar. Inscreva-se agora mesmo. Entre em contato pelo telefone 62 3526 2400 e venha transformar o seu futuro no Colégio Planeta. Pensou no seu futuro? Não perca tempo, o Colégio Planeta está à sua espera. Vai lá, visite, entre no Instagram, @Colégio Planeta e matricule-se. E se falar que viu no programa, aí sim tem um descontão, hein? @Colégio Planeta, tá aí na tela o Instagram pra você. Um abraço ao professor Ricardo, que deve estar triste, hein? Ai, o Atlético dele. Ixi, abraço a Gisele Aragão e a toda a equipe desse colégio que sempre esteve aqui conosco. Muito obrigado. Vamos terminar o programa de uma homenagem. Uma grande empresa que apoia o nosso programa, a BBT Transportes, em nome do seu Wilton, perdeu um grande amigo, comandante, que faleceu em um acidente de helicóptero. E nada melhor do que a gente terminar esse programa com o oferecimento da BBT Transportes, homenageando esse comandante que perdeu a vida em um acidente de helicóptero. Veja aí. Infelizmente, o comandante Fernando André Fernandes nos deixou e a BBT Transportes, na homenagem do seu Wilton, finaliza o programa de hoje homenageando esse cara ímpar que nos deixou.